Estamos iniciando mais um vídeo com um louvor do presbítero Gian. Boa noite, igreja, boa noite a todos. Nós vamos estar cantando uma canção do grupo Vinear de Eterno Deus. E essa canção é bem legal para o momento que a gente está passando. O início dela fala assim que as nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. E é bem o que a gente precisa fazer hoje em dia, sabe? Esperarmos no Senhor, buscarmos, orarmos, falarmos com Ele, pedirmos o livramento desse momento tão difícil que estamos passando. Deus nos abençoe. Vamos louvar? Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Eterno Deus, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, e nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nos ergue quando estamos fracos. Eterno Deus, Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, eterno Deus. Amém. Que Deus nos abençoe. Mas antes de fazermos a leitura da palavra, eu quero fazer uma oração. Senhor Deus, Pai eterno, nós te louvamos ao Senhor nesse momento, pela Tua palavra que vai ser lida ao Senhor, que nós possamos estar aqui reunidos, para que juntos estejamos louvando o Teu santo nome. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados e as nossas faltas. É a minha oração que te faço em nome de Jesus Cristo. Amém.
Eu quero fazer a leitura do texto em Gênesis capítulo 6, mas a história de Noé, eu quero fazer a leitura pulando algumas partes para que nós venhamos a ter um entendimento melhor daquilo que Deus tem para os nossos corações nesta noite. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade dos homens se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que farei perecer juntamente com a terra. Capítulo 7, verso 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 16 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Capítulo 8, verso 20, diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Queridos irmãos, eu quero refletir sobre essa passagem de Noé e de grande dilúvio, tão conhecida e tão lida entre nós, povo de Deus, mas também todos, mesmo os não cristãos, que não confessam a fé cristã, conhecem essa história. Conta-se a história de que a corrupção do homem havia se multiplicado muito. E aqui nós vemos que Deus olha com tristeza a corrupção do homem. E olha para Noé e vê um homem reto perante ele. Então somente Noé entra na arca com a sua família, e eles são resgatados dessa corrupção do homem. E nós vemos que chove copiosamente por 40 dias e 40 noites. Toda a terra ela é coberta de águas, e o homem perece, salvando somente Noé e a sua família. E após as águas do dilúvio se dissiparem, e haver terra seca, Noé, a primeira ação dele é fazer ali uma oferta ao Senhor. E ali ele levanta um altar ao Senhor e cultua a Deus. Por que eu quero refletir sobre isso neste vídeo? Eu quero discutir nesse vídeo exatamente a relação que Noé e a vida de Noé com o que nós hoje estamos vivendo e passando.
Eu imagino que não foi fácil para Noé fazer essa mudança. Ele vivia, embora numa sociedade corrupta, mas Noé tinha seus relacionamentos, tinha relacionamentos sociais. Ele não vivia ilhado fora do mundo, ele vivia naquele mundo. E o mundo em que Noé vivia já não existia mais. O mundo que Noé vivia acabou e foi feito uma restauração do mundo. As relações e a vida social e a vida humana, ela mudou. Ora, o que temos isso a ver com a nossa realidade hoje? Eu vejo algumas pessoas falando, quando isso vai acabar para nós voltarmos à rotina nossa antiga, voltarmos à nossa vida normal, voltarmos às nossas feituras de antes, voltarmos aos nossos relacionamentos anteriores. Eu quero dizer para a igreja e para todos aqueles que nos assistem e que nos veem nesse vídeo, que houve e está havendo uma ruptura na nossa sociedade, como já houve no passado, em 1917, terminando a Primeira Guerra Mundial, inicia-se uma grande pandemia no mundo, que é a gripe espanhola. A Primeira Guerra Mundial levou ao falecimento 20 milhões de pessoas. A gripe espanhola estima-se de 50 a 100 milhões, ou seja, a gripe espanhola teve um efeito mais devastador do que a própria guerra. E após esse fato, e após essa ruptura da sociedade, em que as pessoas tiveram que reaprender a viver, porque a mulher, ela saiu das casas e foi para as fábricas, a sociedade mudou, os homens em números, em grande quantidade, morreram nas guerras. Se não morriam nas guerras, morriam também sobre a pandemia da gripe espanhola. Mas isso não foi o fim, isso foi um momento de transformação. Aquela sociedade antes de 1917, ela deixou de existir e iniciou-se uma nova forma de enxergar o mundo. As mulheres agora estavam trabalhando, as mulheres estavam indo para as fábricas, as mulheres agora estavam assumindo as suas casas, as famílias mudaram seus relacionamentos e o homem aprendeu a viver uma nova realidade, uma realidade diferente daquela ao qual ele vivia antes da pandemia e antes da Primeira Guerra Mundial. Ora, nós temos que imaginar e pensar que esse momento que estamos, a nossa rotina talvez não volte mais, talvez nós venhamos a reaprender a viver de outra forma. Existe um livro intitulado Por uma Outra Globalização, que diz o seguinte, que esse sistema que nós vivemos, ele precisa ser mudado, mas não se sabia como. Talvez hoje nós estamos vendo um fracasso de muitos ideais capitalistas, onde o capital é a coisa que é mais importante na vida do homem. Talvez o capital seja aquilo que é almejado pelo homem desde o seu nascimento. É o sonho, aquele sonho americano pregado lá na década de 50, onde o sonho era conquistar. Se tem um carro, quero ter 2, 3, 4. Se tem uma casa, quero ter 2, 3 casas. Eu quero ter o melhor emprego, o maior salário. Ora, esse ideal do capital pelo capital, dessa vida voltada somente para o enriquecimento, hoje nós estamos vendo um tremendo fracasso. Um fracasso porque o capital está parado. Um fracasso porque as grandes empresas não podem salvar o homem de um vírus que está contaminando todo mundo. As empresas estão paradas, o capital está parado e nós hoje estamos reaprendendo a viver. Da mesma forma, talvez, no reinício, como Noé teve. Noé ficou um grande tempo também com a sua família, mas não em quarentena na sua casa, mas ficou num barco,
num barco, grande barco, mas um barco cheio de animais, todos os animais e todo o desconforto de uma nova realidade. Mas ele aprendeu também a viver junto com a sua família nessa realidade. E depois ele saiu desse barco, dessa grande arca, e ali ele começa uma nova sociedade. E ali ele começa a um momento, o primeiro momento dele é um momento de culto ao Senhor, de agradecer a Deus, de louvar o nome do Senhor. Pois bem, nós estamos hoje vivendo da mesma forma uma ruptura, uma nova realidade de vida. Aquilo que nós vivíamos no passado, talvez nós não venhamos mais a tê-la como nós planejamos. Talvez os nossos projetos estejam sendo mudados. Talvez algumas pessoas que estavam iniciando firmas, talvez estejam repensando como fazê-la. Mas a questão é, nós precisamos reaprender a viver uma nova realidade. Uma realidade em que nós vamos estar, quando tudo isso acabar, a primeira coisa que Noé nos ensina é de termos um coração voltado ao Senhor, fazermos um altar ao Senhor e agradecermos ao Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. Algumas pessoas dizem que este vírus é algo que parece que não é desse planeta, mas não é desse planeta. Foi criado por Deus, mas talvez até mesmo a forma do homem agir, as queimadas nas florestas, a devastação das fontes naturais, tudo isso, eles são causadores e motivadores para que as coisas mudem, e esses vírus que estão localizados em determinadas regiões, que não chegariam ao homem, hoje chegam a nossas casas. Portanto, isso não é maldade de Deus, isso não vem originário de Deus, mas Deus criou todas as coisas e o homem precisa saber administrar as coisas que Deus criou. Muitas vezes, talvez, o que nós estamos vivendo hoje é um reaprendizado para compreendermos o valor das coisas que Deus fez, entendermos que Deus tem dado a cada um de nós oportunidades de viver, de mudança, mas muitas vezes a ganância do homem tem sido responsável por grandes tragédias para a sociedade do mundo e a sociedade brasileira. E hoje nós estamos aqui vivendo, também reaprendendo, como Noé, reaprendendo a viver, nós também reaprendendo a viver, com choro, com tristeza no coração, porque pessoas estão morrendo, mas nós estamos tentando diminuir essa crise, diminuir esse número de mortes, ficando em nossas casas. Mas depois disso tudo, não será mais a mesma coisa. Nós vamos reaprender a viver e talvez, e espero que nós estejamos aprendendo valores, para que quando nós voltarmos à nossa vida cotidiana, à nossa vida diária, nós possamos dar mais valores à nossa fé, valores ao nosso Senhor e soberano Deus, e fazermos da nossa vida um altar diante do Senhor. Que Deus esteja abençoando a igreja, que Deus esteja abençoando você que nos ouve nesse vídeo.